Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa é realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Conselho Municipal do Idoso. E aí você se pergunta, qual é a relação do trabalhador com o idoso? Não adianta, em tese, a nossa única certeza é de que a gente vai virar idoso, não é verdade? Ou a gente espera que fique, porque se não ficar idoso significa que a vida acabou no meio do caminho. E hoje Petrópolis é a cidade do estado com mais idosos. Então a gente precisa entender o conselho para entender de que forma ele está sendo benéfico de verdade para os idosos da nossa cidade. E é por isso que eu vou conversar com o advogado, o Dr. Sérgio Simões, que hoje veio bater esse papo com a gente aqui nos Jardins do Museu Imperial. Tudo bem, seu Sérgio? Tudo bem, bom dia. Tudo ótimo. Vamos começar pelo básico, assim, o que é de fato um conselho municipal? Bom, o Conselho Municipal é um órgão instituído por lei, né, uma lei municipal, onde é organizado com a sociedade civil e o poder público. Paritário, onde nós temos 9 membros das sociedades civis e 9 membros indicados pelo governo. Certo. Quando a gente pensa em sociedade civil, a gente está falando de qualquer cidadão ou a gente está falando especificamente de cidadãos que respondem por algumas instituições, associações, grupos de classe? Deixa eu tentar te explicar como é que funciona o conselho. As sociedades civis têm uma organização num fórum permanente de idosos, certo, onde se reúnem as sociedades civis organizadas do município de Petrópolis, e é de lá que saem esses membros do conselho, votados diretamente. Entre as instituições estão a própria OAB, as universidades do município, a FASE, o CP e a Estácio, maçonaria, Rotary, Conselho Regional de Psicologia, dentre outras, a Mitra e várias outras instituições. A gente se reúne todas as primeiras e segundas-feiras do mês e discute as políticas públicas que têm relevância nas sociedades civis, e daí são eleitos esses membros para o Conselho do Idoso, para o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal, então, em via de regra, é por conta de uma lei. Essa é uma lei especificamente petropolitana ou os conselhos municipais existem em outras cidades pelo Brasil? Não, os conselhos municipais existem em quase todas as cidades. Ah, que ótimo. Nós temos uma legislação federal, onde é instituído o Conselho Federal do Idoso. Nós temos as estaduais, onde nós temos os vários estados organizados também nos conselhos, e nós temos os municipais. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu estive num debate na UERJ, onde reuniram aí 16 cidades do Rio de Janeiro com conselhos municipais organizados. Maravilha. Aqui em Petrópolis, hoje a gente vai falar especificamente do idoso, mas para o nosso telespectador lá de casa ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito do assunto, assim, existem quantos conselhos? Bom, do idoso apenas um. Do idoso apenas um. Mas de outras temáticas? Não, existem vários conselhos. Existe o Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho de Deficientes. Existem vários conselhos organizados no sentido de organizar as políticas públicas do município, deliberando ao órgão executivo aquelas políticas que interessam em cada um segmento da sociedade que o conselho representa. Maravilha. Não só os que são diretamente relacionados ao cidadão, mas também os que são relacionados a questões de ordem maior. Eu sei porque a gente faz parte, Maurício, meu marido e eu, por exemplo, de algumas das reuniões do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Turismo, que são outras pautas que não são focadas só no cidadão, mas que são focadas na amplitude do contexto social. Agora vamos lá, como é que é na prática um Conselho Municipal? O que é resolvido e quais são essas questões? Pois é, né? Petrópolis nós temos, se quase nenhuma, eu acho que nenhuma política pública por idoso? Por idoso. Nós não temos.
o idoso em Petrópolis, em que pese ser uma das cidades com o maior número de idosos do estado, eu acho que é a primeira, se eu não me engano, você abriu o programa dizendo que era mais idosa, se eu não me engano, acho que a primeira é o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E segundo Copacabana tem mais. Quando a gente faz a contagem, Copacabana tem mais proporcionalmente sem por conta do bairro. Mas em cidade somos nós. Somos nós, né? Pelo menos foi a última pesquisa que eu li. Que bom. Deveríamos ter assim várias políticas públicas. Deveríamos ser um exemplo de como cuidar e tratar os nossos idosos, mas perfeito, acho que mas estamos atrasados. A gente não é. Mas o conselho em si trata exatamente das políticas públicas voltadas para o idoso. Na prática, hoje, o Conselho deveria fiscalizar o órgão público, os órgãos públicos com as políticas voltadas para o idoso, mas infelizmente, como a gente não tem nenhuma política, o idoso parece que é invisível no município de Petrópolis. Ninguém consegue enxergar, pelo menos o poder público não consegue enxergar. Então o Conselho hoje, basicamente, trabalha na fiscalização das ILPIs, que são as instituições de longa permanência, que antigamente era asilo e agora, por uma questão normativa, passou a ser instituição de longa permanência de idosos. Entendi. É mais ou menos a gente igual, só igual trocou favela o nome. E comunidade. Entendi. O problema continua o mesmo, as questões de dificuldade continuam o mesmo, só mudou o nome para Só mudou o nome. E aí a gente pode correto. falar de favela para comunidade, a gente fala de asilo para instituição de longa permanência, a gente fala de orfanato para lar de crianças. Isso. E aí a gente vai fazendo essas alterações pequenas de nomenclatura, como pouco tempo atrás também houve a mudança da faixa do que era miserável para o que é pobre, para o que é classe média, e aí você achou que mudou alguma coisa, mas o arroz com feijão na mesa do cidadão continua a mesma coisa. Pois é, disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Pois então o que hoje o Conselho praticamente faz? A gente fiscaliza essas ILPIs quanto à questão da operacionalidade, quanto à questão de documentos, quanto à questão de uma série de situações que você envolve. Nós temos uma RDC 283, é uma resolução da Anvisa que determina como deve funcionar uma casa dessa de idosos. Uhum. A gente sabe que na prática não é assim, né? Então é isso que a gente faz, a gente fiscaliza e tenta manter essas casas num padrão mínimo necessário para os idosos, também com extrema dificuldade. Em Petrópolis hoje são quantas casas e instituições de longa permanência? Nós tínhamos 14. Eu vou dizer para você que 14 porque hoje está fechando uma. Eu não sei o teor do processo, porque o processo correu em sigilo de justiça, que eu acho até muito plausível, dado as pessoas que estão lá, a situação das pessoas. Não mas um processo movido pelo Ministério Público, pelo Ministério Público Estadual. A gente acabou, quer dizer, a gente, né? Quando eu digo a gente, eu digo sociedade, né? Sim. A sociedade acabou tendo que fechar essa casa por uma situação muito precária que os idosos estavam passando. Nós temos assim várias pessoas no Conselho de Idosos envolvidos e a gente, por conta disso, a gente tem conhecimento. Não tem conhecimento do teor do processo em si, mas a gente sabe que hoje uma delas está fechando, é a Árvore da Vida. Estão sendo remanejados os... Essa era a minha próxima questão. O que ocorre com esses idosos que estão morando nessas instituições? Pois o poder público não tem uma casa dessa de acolhimento de idosos. A verdade é essa. Por não ter, se depende das instituições privadas, das ILPIs, que são todas elas privadas, que visam lucro. O governo, de alguma forma, ele paga para os idosos que não têm condições de viverem sozinhos? Eu posso deixar isso um pouquinho mais para daqui a pouco? Próximo bloco, pode. Eu já te explico exatamente a minha opinião, inclusive, isso, e a minha proposta. Ótimo. Então termina, por gentileza, a questão do fechamento dessa. Então, esses idosos foram acolhidos de volta às suas famílias, aqueles que puderam, e aqueles que não puderam foram acolhidos por outras instituições que está sendo organizado pela vara da infância do idoso, pela própria Secretaria de Desenvolvimento Social, não sei como é que é o nome, não sei se é a Secretaria de Desenvolvimento Social, acho que é, e a Secretaria de Saúde. Muda tanto nome, né? E assim, as pessoas estão sendo realocadas em outros locais e com certeza
vão ser bem atendidas. Assim eu espero, né? Esperamos. Então a gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada. Merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade a esse bate-papo com o Dr. Sérgio Simões. E agora a pergunta que ficou em aberto no bloco passado, a gente vai falar, não é isso? Quais são as possíveis políticas públicas voltadas para os idosos que não têm sustentabilidade social, financeira? Pois é. Eu pedi para deixar, porque eu quero dar uma explicação um pouco maior, pedi para deixar para o segundo bloco. E também para respirar. Por isso. O Estatuto do Idoso, se eu não me engano, é artigo 14, eu não me recordo os artigos, mas eu acho que é o artigo 14, ele diz o seguinte: o idoso que não tiver condições financeiras de se sustentar, passa a ser responsabilidade da sociedade, da família, da sociedade ou do poder público, mais o poder público. Eu ia falar mas não, é mais o poder público. Eu tenho feito no Conselho do Idoso algumas intervenções no sentido de a gente tentar, junto à Câmara Municipal, estabelecer um valor mínimo de um idoso desse numa ILPI, por exemplo. E eu não consigo êxito, porque no momento que você estabelecer um valor mínimo do idoso e o idoso não puder pagar e nem a família, o poder público vai ter que pagar, que está garantido lá no Estatuto do Idoso. Entretanto, é muito difícil a gente estabelecer esse acordo com o poder público e com a Câmara Municipal, porque não existe interesse. Vamos imaginar o seguinte... Porque o poder público acha que o idoso vira apenas um custo? Mais um custo na sua planilha orçamentária? Como eu disse no início, o idoso não entende em Petrópolis... que esse é um cidadão que gerou tanto para o país. O idoso em Petrópolis parece invisível, né? Quer dizer, também não é só Petrópolis, não. Se for em outras cidades, algumas cidades são mais organizadas, mas fato é que em Petrópolis o idoso é invisível. E por ele ser invisível, eu não preciso pagar nada por ele, não preciso ter um custo com ele. E é assim que o poder público vê. O poder público não consegue entender que a cidade está envelhecendo de uma tal maneira, inclusive até com pessoas de fora que têm vindo morar em Petrópolis, por ser colocada aí na imprensa como uma cidade segura. A cidade mais segura do estado. Mas infelizmente não é isso que a gente vê para idoso nas calçadas, no atendimento médico, a gente não vê isso no próprio transporte público. Quer dizer, então o que a gente nossas estatísticas são mascaradas porque as pessoas não denunciam? Talvez sim, a gente pode dizer uma corresponsabilidade do cidadão que apanhou, que foi agredido, que foi assediado, mas que não fez um registro, isso não vira um número oficial e aí a gente vai, sem perceber, mascarando as nossas estatísticas? Com certeza absoluta. Nós tivemos outro dia desse no Conselho do Idoso, que por sinal eu esqueci de falar no início, mas ele funciona toda terceira terça-feira do mês, na Casa dos Conselhos, às 17 horas nós temos uma reunião aberta
ao público. A sociedade. Casa dos Conselhos, que fica na ao Avenida lado Coelho, da Prefeitura, na Avenida Keller. Quer dizer, pertinho da Praça da Liberdade, para você que, assim como eu, tem dificuldade com o nome de rua. Nós tivemos agora há pouco tempo lá, inclusive foi eu que atendi, uma senhora que estava dizendo que o filho dela tomava o dinheiro dela e batia nela. E todo final do mês, ela queria que a gente fosse lá na casa dela dar um susto. Eu falei, eu não sou tão feio assim, eu posso ter que ir lá dar um susto no seu filho. Não era nem filho, eu acho que era neto, se eu não me engano. Eu não estou recordando, mas eu acho que era neto. De formas que as pessoas querem isso, as pessoas não querem a própria pessoa da família não quer uma atividade efetiva do poder público. Isso também é verdade. É fato que o poder público fecha os olhos para que não tenha gasto. Isso é fato. Mas, como eu estava falando lá atrás, então eu tenho brigado muito para que uma ILPI dessa funcione um pouco melhor com um custo fixo, mínimo para um idoso. É difícil você fazer isso? Mas eu acho que se o poder público tivesse lá uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, assistente social, educação física, advogado, e fizesse um trabalho, você chega num hotel, o hotel diz para você, olha, a diária custa R$200. Porque ali está incluído a menina que vai lavar a roupa depois, o custo da luz, da água. E a mesma coisa você faz numa casa dessa, que nada mais é do que uma hospedagem. Sim. Então, você tem como avaliar esse custo. Mas aí entra exatamente a questão. Quando você vai avaliar um custo, um idoso desse geralmente ganha R$1.000, R$1.100. Um idoso, para ser mantido numa casa dessa, precisa de pelo menos uns R$2.500. Menos do que isso, é impossível você fazer um trabalho bem feito. Então, você imagina que essa diferença o município teria que arcar. Existe em outras cidades esse tipo de prática, um valor estabelecido que a gente possa usar como parâmetro de comparação para tentar estabelecer aqui em Petrópolis essa lei? Existe inclusive no Rio de Janeiro. Como é que é? No Rio de Janeiro, pertinho, nesse evento que eu estive na UERJ, foi dito exatamente pela pessoa que era responsável pelos idosos no município do Rio de Janeiro. Agora, os valores são bem maiores do que Petrópolis, mas também a arrecadação lá é maior. Mas não importa, o que a gente queria aqui, na realidade, é que o poder público... Eu tive uma vez com a secretária, e a secretária me disse que o poder público não tem dinheiro para arcar isso. Isso é perfeito, não precisa ter dinheiro, mas você tem enfermeira, você tem assistente social, você tem supre com fralda, supre com remédio, supre com o próprio... Supre com as próprias estrutura que já existe do município, quer dizer, é uma forma indireta de você pagar. Com essa questão, se estabelecer o custo mínimo de um idoso que não tem possibilidade de sustentar para viver numa instituição de longa permanência, como é que seria feito o processo de seleção desses idosos? Porque aí me abre uma janela de questões e de dúvidas que vem com relação à escola municipal. Ou seja, na escola municipal a gente entende que a educação é obrigação do Estado. Então toda criança deveria estudar numa escola pública. Toda criança deveria ter creche, mas nós não temos vagas para todas as crianças. E aí como seria feito, ou como já é feito em outras praças, em outras cidades, essa seleção do idoso que seria acolhido se a gente porventura conseguir que essa pauta vire uma realidade? Pois é. São critérios a serem estabelecidos, não resta dúvida. Agora, eu também tenho uma outra proposta, porque se o governo municipal começar a ter que, de qualquer forma, custear esse idoso, ele também tem profissionais que têm condição de ir à casa das pessoas, fazer uma entrevista e saber se realmente aquele idoso tem essa necessidade ou não. Porque a responsabilidade também é da família. Então a família tem obrigatoriedade de arcar com os custos do idoso. Então os trabalhos dos PSFs são poderia ser por aí, claro. Claro, eles têm contato direto, vamos dizer assim, com a comunidade e com os idosos que realmente não têm essa condição financeira de se subsistir. Então a gente pode entender que com certeza os agentes sociais dos postos de saúde da família seriam provavelmente o primeiro contato com o cidadão para fazer a avaliação. Com certeza absoluta, até porque aí o meu dinheiro estaria no rolo, vamos dizer assim, estaria envolvido, e aí o município ia ter interesse em saber se aquela família tem condições de custear o idoso ou não. Não tendo, o município, com certeza absoluta, teria que fazê-lo. Maravilha. Entendendo que
essa é uma necessidade, esse é um pensamento que a gente precisa trabalhar com cuidado. O que a gente pode fazer? Porque aqui no Trabalhador em Foco a gente sempre tem a missão de apresentar um questionamento para o nosso telespectador, da gente elucidar questões e depois dizer assim, o que você, cidadão, pode fazer em prol desta pauta? E o que nós, cidadãos, podemos fazer com relação a isso? Bom, eu vou começar do poder público. O poder público eu acho que precisa se organizar melhor e criar políticas públicas para o idoso em Petrópolis que não tem nenhuma. Que só vão criar se nós, cidadãos, fizermos mais pressão. Pois é. Porque senão eles vão ficar estagnados. Como ficam estagnados para tudo. É verdade. É certo que nessa época do ano as obras e os projetos começam a aparecer. Assim, como do nada. Dizem que é um processo, né? Porque o atual prefeito tem até julho do ano que vem para poder inaugurar todas as coisas. A cultura do político brasileiro é essa. É uma Faltando um ano para o término do seu mandato, ele começa a aparecer as coisas. De fato, pode ser que isso ocorra. Mas, de qualquer forma, o cidadão pode ajudar, de qualquer forma, denunciando na própria OAB, ligando para a OAB, tem lá a comissão da pessoa idosa, do qual eu sou o presidente da comissão da pessoa idosa na OAB, ligando para o próprio conselho, para a casa dos conselhos, indo à reunião do conselho e denunciando, porque o conselho tem essa prerrogativa, pelo Estatuto do Idoso, da fiscalização. Ainda que a gente não possa ter como uma sanção, como punir, mas a gente tem os caminhos para que as pessoas resolvam os problemas. Quer dizer, então eu acho que esse é o caminho. Nós temos o Ministério Público, a OAB, o Conselho, como eu já falei, e a população começar a abrir a boca. Nós temos péssimas calçadas para os idosos andarem. Outro dia desse eu estava reclamando ali, eu pessoalmente, porque a gente acaba se adonando dessa política, claro. Porque como o poder público não faz, eu estava ali reclamando de uma obra que existe ali na Marechal Deodoro, onde o dono da obra tapou toda a calçada, entre a calçada e o poste você não consegue passar uma cadeira de roda, por exemplo. Ele tem que ir na rua, e a rua é de paralelo. Como é que você passa uma cadeira de roda paralelo? Quer dizer, mas as pessoas não pensam nisso, as pessoas não pensam no idoso. Você pega no meio da calçada aqui, você vê mesas e cadeiras, o pessoal que tem deficiência visual. Não tem nenhuma informação, quer dizer, então, na realidade, é de um modo geral. Política pública em Petrópolis, para idoso, não existe. Aí você parte para o lado da saúde pública. Então, o grande detalhe a gente precisa ir atrás dos conselhos, forçar, se comunicar com a OAB e com o Ministério Público. O ideal é que a população fortalecesse, sim, os conselhos, porque a gente está lá de uma forma, como é que eu dizer, filantrópica, porque lá ninguém recebe por isso, tentando fazer um trabalho que às vezes é inócuo, exatamente por falta desse suporte que a população poderia dar aos conselhos. Maravilha, seu Sérgio, muito obrigada, foi um grande prazer. Espero que o nosso telespectador tenha entendido o que a gente falou e que passe a fazer parte dos conselhos da cidade. Espero eu ter conseguido elucidar aos telespectadores o que é o Conselho do Idoso e as políticas públicas do município, que mais uma vez eu volto a dizer, para o idoso é nenhuma. Maravilha, obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente volta na próxima semana. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.